dia, nono ano, segunda aula de História, nessa primeira semana do mês de setembro, mês da Pátria, próxima segunda-feira, comemoração dos 198 anos de criação, de independência do nosso país. Dando continuidade na aula passada, já fazendo a correção da atividade que foi passada para casa, a resposta correta era a letra B. Então, da atividade que foi passada para casa na última aula, veja lá no seu livro de atividades, a página 10, se você marcou a alternativa B. Nós vimos também na aula passada as três formas ou as três posturas políticas que marcaram o Brasil nessa fase chamada populista, do ano 46 ao fim da era Vargas até o ano 64, a instalação do regime militar. Nesse período de 46 a 64, nós vimos que os presidentes se reversaram em três posturas. A postura neoliberal, de abertura do mercado brasileiro ao investimento estrangeiro, sobretudo dos Estados Unidos. A postura oposta ao neoliberal, que era a postura do nacionalismo radical. Se o neoliberalismo era a abertura, o nacionalismo radical era o fechamento a esse investimento que vinha de fora. E no meio, nós tínhamos ali o desenvolvimentismo ou desenvolvimento nacionalista, que admitia, em certas ocasiões, o investimento estrangeiro, de capital estrangeiro, desde que o governo brasileiro controlasse tanto a origem quanto a destinação, a aplicação desses recursos, desses investimentos. E vamos ver aí, sobretudo, os governos de Eurico Gaspar Dutra e o segundo mandato de presidente do Getúlio Vargas. Como também adiantamos na aula passada, o Eurico Gaspar Dutra ele foi tanto sucessor de Getúlio após o fim da era Vargas, quanto ele foi sucessor antecessor de Getúlio no seu segundo mandato. Então, após a deposição em 45, toda aquela pressão que nós já estudamos, que tirou Getúlio do poder em 45, vence as eleições Eurico Gaspar Dutra. Nesse mesmo ano ele apresenta uma nova Constituição, seria a quarta Constituição do Brasil apresentada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Só lembrando, a primeira foi a de 1824, outorgada e imposta por Dom Pedro I. A segunda Constituição do Brasil foi a do ano de 1891, quando tivemos a mudança do regime de monarquia para a república, a Constituição republicana. No governo de Getúlio nós tivemos duas, uma de 1934 e outra de 1937, onde instituía a ditadura do Estado Novo. E então, no caso, essa de Eurico Gaspar Dutra seria a quinta, só fazendo essa correção, e não a quarta. A quarta foi a de 37, essa de Eurico Gaspar Dutra foi a quinta Constituição. Ao total, essa que temos atualmente, do ano de 1988, é a sétima Constituição. Depois da quinta, de Eurico Gaspar Dutra, veio uma sexta Constituição no período do regime militar e, por último, a sétima Constituição, que é a que temos atualmente, promulgada no ano de 1988, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Nessa nova Constituição, tinha uma postura mais liberal, mantendo assim as heranças trabalhistas já alcançadas ou criadas durante a era Vargas. O voto passa a ser obrigatório para homens e mulheres, porque nem todas as mulheres na Constituição anterior de Getúlio tinham direito a voto, nem todas tinham, agora passaram a ter, e não só direito, mas também a obrigação. Dutra foi marcado, seu governo, pelo anticomunismo. A gente já mencionou também isso lá quando estudamos a Guerra Fria. Aqui no Brasil, a postura do presidente que seguiu ao Getúlio, no caso Eurico Gaspar Dutra, foi marcada aí pela perseguição aos grupos socialistas, a partidos, sindicatos e tudo mais, a postura anticomunista. De maneira que em 1947, portanto 2 anos depois que Eurico Gaspar Dutra assume como presidente, o Partido Comunista Brasileiro vai voltar a funcionar na ilegalidade, como funcionou por um tempo no governo de Getúlio. Na economia,
O governo de Eurico Gaspar Dutra, nos diz lá essa página 17, ele adotou a postura neoliberal de alinhamento econômico aos Estados Unidos, permitindo o investimento desse país no Brasil, abriu o Brasil às exportações estadunidenses, tudo poderia os Estados Unidos exportar para cá, prejudicando assim o desenvolvimento da indústria brasileira, que não tinha como concorrer com os produtos vindos dos Estados Unidos, fazendo o Brasil entrar numa época de endividamento. É também no governo de Eurico Gaspar Dutra que aqui no Brasil nós vamos ter o lançamento desse importante produto aí importado, que foi a televisão. Muitos diziam na época que era um rádio com imagens, já que nós tínhamos filmes, telenovelas, que eram apenas no áudio, e aí quando surge a televisão muitos chamavam de um rádio com imagens. Foi através da vinda da televisão que os brasileiros puderam acompanhar, por exemplo, a Copa do ano de 1958, e aí nós tivemos um estouro de instalação de emissoras, sobretudo na região sudeste do país. Caso lhe bata a curiosidade, você pode, pelo aplicativo RA Positivo, fazer a leitura desse código e vai ter mais informações sobre a grande novidade que foi o invento e o surgimento da televisão aqui no Brasil. No cartaz ao lado nós vemos aí também algumas propagandas de produtos importados que eram vendidos nos mercados brasileiros na época, sobretudo meia calça aí para esconder as varizes das mulheres. Eurico Gaspar Dutra lança o plano chamado SALT, uma sigla para Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Isso para tentar controlar a crise e trazer melhorias na qualidade de vida. No entanto, mesmo lançando esse plano, não obtém resultados significativos. O fim de seu governo é marcado pelo desgaste do projeto liberal entre os brasileiros, que apesar desse investimento, ou por conta dele, viu o Brasil entrar numa dívida e numa crise econômica. De modo que em 50 Getúlio volta ao poder dessa maneira, pelas vias legais, pelas eleições, pelo voto dos brasileiros, pela escolha livre, venceu nas urnas, e aí, diferente do seu primeiro mandato, ele vai tomar uma política mais cautelosa em relação aos Estados Unidos, voltando-se mais para o desenvolvimento interno dessa indústria brasileira, tomando ali aquela postura intermediária do desenvolvimento ou do desenvolvimentismo brasileiro, né? Desenvolvimentismo, é isso mesmo, nacionalista. Planeja grandes investimentos, focando sempre a ação do governo, do Estado, com E maiúsculo, nas áreas de energia, indústria de base e transportes. Então, se até então o Brasil tinha uma indústria voltada a fabricar apenas bens de consumo, Getúlio vai procurar investir numa indústria de base, ou seja, fabricação de máquinas para poder produzir os chamados bens de consumo que a gente compra temporariamente para necessidades do dia a dia. É claro que esse investimento provém ainda de recursos e empréstimos dos Estados Unidos e de impostos arrecadados, mas sempre o governo controlando a entrada e o destino desses investimentos. Ele inaugura o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, seria uma espécie do nosso hoje BNDES, vai construir a usina hidrelétrica de Paulo Afonso. Acredito que nos anos anteriores no colégio algum de vocês já tiveram a oportunidade de visitar, e vai criar a Eletrobras no ano de 61, que era um estatal responsável pela administração da energia elétrica em todo o país. Hoje não existe esse serviço, ele é terceirizado em cada estado. Cada estado tem a sua empresa que fornece energia. No caso, nós aqui em Pernambuco sabemos é a CELP. Funda a Petrobras para administrar o petróleo brasileiro. Essa estatal existe até hoje, criada no segundo mandato de Vargas, no ano de 53, onde 1/10 de suas ações estaria, pelo menos na época da criação, abertas ao investimento, às ações de investidores estrangeiros. Isso gera uma oposição por parte de pessoas que eram daquela terceira postura, da postura do nacionalismo radical, que não queriam saber de investimento estrangeiro aqui no Brasil. E, mais uma vez, o velho Getúlio, que vai manobrar diversos interesses para tentar conciliar interesses divergentes, vai entrar em cena. Vamos entender por quê.
Enquanto a oposição ao governo de Vargas se intensifica, também nesse segundo mandato, se no primeiro mandato, aqueles 15 anos, ele teve total apoio da classe trabalhadora, nesse segundo mandato isso já não aconteceu. Ocorria também insatisfação por parte dos trabalhadores. Isso devido aos altos índices de inflação que ele tentou administrar do governo do seu antecessor, Eurico Gaspar Dutra. Em 53, ocorre uma greve geral em todo o estado de São Paulo, com 20 dias de duração e tendo adesão aí de cerca de 300 mil trabalhadores. Para manter o apoio, ele vai nomear João Goulart como ministro do Trabalho, que futuramente será presidente também do Brasil. João Goulart tenta promover um aumento de 100% do salário mínimo dos trabalhadores para tentar acalmar os ânimos, portanto, um aumento de 100% indica duplicar o salário. No entanto, nas elites, a classe rica reivindica, protesta contra isso, porque temia uma política voltada às massas, um governo populista em época de difusão do socialismo. Não esqueçamos que ainda estamos no contexto da Guerra Fria. Então, Getúlio, por essa insatisfação que as elites se agitam por conta dessa promessa de aumento salarial, ele é obrigado a demitir o ministro do Trabalho, João Goulart. No entanto, mesmo assim, o aumento é concedido no dia 1º de maio, dia do trabalhador, ocasião propícia para favorecer e tentar agradar aos trabalhadores, daquele ano de 1953. A oposição continua crescendo, vai se intensificando, de modo que em 54 um importante jornalista da época, o Carlos Lacerda, ele sofre um atentado. Como ele era oposição e era proprietário de um jornal, a legenda aqui abaixo da imagem que ele aparece ferido após esse atentado, nos traz o nome do jornal, Tribuna da Imprensa. Como ele era proprietário desse jornal, opositor de Getúlio Vargas e noticiava sempre coisas contra o governo de Getúlio, é claro que diante do atentado culparam Getúlio, dizendo que o atentado proveio por intermédio ou de iniciativa do presidente Getúlio e foi executado pelo seu segurança pessoal, ou chefe da sua guarda pessoal, o Gregório Fortunato, que nessa segunda imagem aparece aí à sua direita, que você que observa, no caso à esquerda do Getúlio. Por trás do seu ombro esquerdo aparece aí o Gregório Fortunato, que era o chefe da segurança pessoal de Getúlio, que segundo os boatos da época foi o executor desse atentado a mando de Getúlio. Com isso, essa oposição crescendo, acuado, sem apoio, Getúlio não vê outra saída senão tirar a própria vida com um tiro no peito. Acusando, ele deixa uma carta testamento, é muito interessante, nós vamos ver daqui a pouco uma parte dessa carta, mas quem tiver curiosidade pode procurar lá na internet e encontrará. E aí você começa a entender um pouquinho a dificuldade que um presidente tem de realizar mudanças em um país, porque envolve muitos jogos de interesse. Ele deixa essa carta testamento, acusando, sobretudo pela sua morte, a oposição que o intimidou, que o acuou, que o pressionou. E com a sua morte vai gerar uma série de protestos, aqueles que seriam os causadores do seu assassinato, entre aspas, porque foi um suicídio. O exército, que na época pressionou Getúlio à renúncia, exigiu a renúncia dele, pressionou Vargas, ameaçando que se ele não renunciasse, daria um golpe, não vão tomar o poder, vão deixar o Brasil, pelo menos por alguns anos mais, seguir nesse sistema democrático. E aí chegamos na página 19, como já adiantamos, vamos ler aí um fragmento da carta testamento que Getúlio escreve antes de tirar a própria vida. Vai nos dar uma noção do que se passava pela cabecinha dele na época, os pensamentos que povoavam sua mente. Diz ele: precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de décadas, decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Caso ele está se referindo à Revolução de 30, que o colocou no poder naquele primeiro momento. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social, já que nós tínhamos ali uma oligarquia que controlava o país, o voto de cabresto e tudo mais. Tive de renunciar.
Isso ainda no primeiro mandato, no primeiro momento. Voltei ao governo nos braços do povo, já agora o segundo momento. A campanha subterrânea que acontecia por debaixo dos panos dos grupos internacionais juntou-se aqui no Brasil a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Era assim que ele viu seu governo, um governo que garantia os direitos trabalhistas. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Suas propostas de lucros de crescimento econômico. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, aquela proposta lá do aumento de 100%, se desencadearam os ódios, a elite protestou. Eu quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas, através da Petrobras. Essa estatal, essa empresa do governo, queria, como ele disse, potencializar, valorizar os nossos recursos. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Não obstante a oposição que Vargas sofre no seu segundo mandato pela imagem, tudo isso é gente comovida na orla de Copacabana acompanhando o seu funeral. Sobre essa carta-testamento, nós temos 3 perguntas que vocês deverão responder no caderno e enviar a resposta até o meio-dia da sexta-feira, lá pelo Classroom. Então, tarefinha de casa, página 19 do livro didático. Bons estudos, bom restante de semana.